Meus amigos, nesta quinta-feira, abrindo a semana 4 da NFL, Dolphins e Bengals se enfrentaram. Em meio a José Leôncio ficando doente no fim de Pantanal, em meio ao debate com todo mundo se matando, tivemos Tua Tagovailoa, escolha número 5 do draft de 2020, enfrentando Joe Burrow, escolha número 1 do draft de 2020. O que foi um jogo muito interessante, cara. Eu não esperava que tivesse sido um jogo tão legal assim, mas tem alguns elementos interessantes pra gente considerar. O primeiro deles, que os Dolphins jogaram contra os Bills no domingo, apenas 4 dias atrás, em casa, num jogo muito difícil. E agora, 4 dias depois, eles viajam para Cincinnati para enfrentar os Bengals fora de casa. Isso é pesado, isso é complicado. Os Bengals vêm melhorando desde as primeiras 2 derrotas, depois ganhou dos Jets, que beleza, era o esperado, mas ainda assim ganharam dos Jets, e vem melhorando a linha ofensiva, parece começar a se encontrar. O Joe Burrow, com os erros dele, até aparece menos, ou ele também tem cuidado um pouco melhor da bola, enfim. O jogo foi muito interessante. Primeiro destaque aí para o uniforme maravilhoso dos Bengals, jogando todos de branco, com capacete branco, com arte do estádio de branco, a torcida usando o uniforme branco, completamente sensacional. Falando em branco, né? Olha essa camisa aqui do Brady Vitruviano, que coisa linda, cara. Ela é lá da Fanática Sport Nation, a loja parceira aqui do Golim Sports. O link tá aí na descrição, como sempre. E você ainda tem cupom de desconto Golim Sports para você usar lá, ter desconto e ainda pegar uma camiseta linda dessas do seu time do coração, ou só porque você ama, porque ela é muito bonita mesmo. Enfim, o jogo foi interessante, cara, porque a gente viu o segmento daquilo que a gente já tinha visto, ou seja, Tua Tagovailoa jogando bola, jogando bem, só que aconteceu a lesão, né? E a lesão foi muito pesada porque semana passada o Tua teve uma suspeita de concussão no jogo contra os Bills. Suspeita pra gente, que é leigo, né? Mas é porque ele ficou tonto, claramente, sabe? E aí depois ele passou pelo protocolo de concussão, que deixando muito claro, é feito por uma pessoa que não é dos Dolphins, é um médico imparcial. E voltou pro jogo, depois até falou que era uma lesão nas costas, beleza. Cara, a gente não é médico, a gente é torcedor, a gente tem que confiar na informação de gente que sabe o que tá falando nessas horas. E aí agora, depois de um sec, ele nem pareceu uma pancada tão forte assim. Ele até parece ter batido o cotovelo primeiro, mas ele bate a cabeça e imediatamente, né, os nervos se enrijecem, assim, uma imagem bem feia, inclusive. E falaram no Twitter, falaram nas redes sociais, que isso é uma resposta mesmo do corpo que acontece quando ocorre uma lesão no cérebro, como uma concussão, né? E aí a Nájila Freitas é uma comentarista de NFL no Twitter, especialista em lesões nessa parte, e ela fala que tem uma questão, que é uma síndrome que acontece, que depois de ter uma concussão, depois de até 14 dias, o cérebro parece que fica um pouco mais vulnerável para segundos impactos, né? Então isso também corroboraria com aquele papo. Vamos ver, cara. A NFL já estava investigando esse negócio da concussão no primeiro jogo, se foi feito tudo certo, e agora essa segunda parte. No fim das contas, isso não importa tanto quando a gente vê o Tua sendo levado de maca, uma cena muito preocupante, e aí a gente tem que ver como ele vai estar, cara, a recuperação dele, se ele vai ficar bem e tudo mais, enfim. Chase Edmonds teve um drop na endzone enquanto o Tua ainda estava em campo, que, cara, pesou bastante. Era a chance ali dos Dolphins terem empatado o jogo, acabaram saindo só com field goal. Os Dolphins foram bem faltosos no jogo, em um momento tinham 4 faltas e os Bengals nenhuma. Isso também pesa um pouquinho, uma coisa para os Dolphins terem que resolver. Depois que o Tua saiu, teve field goal bloqueado do Jason Sanders, e eu sempre digo esses fatos porque na NFL é um jogo de detalhes, e todos esses fatos são pontinhos que poderiam ter sido feitos, ou jardas que não poderiam ter sido perdidas, evitar de ser perdidas, né? E aí o T. Higgins aparecendo com um touchdown gigante depois. Os Bengals caíram num shovel pass besta do Teddy Bridgewater. O Teddy Bridgewater entrou, e o Teddy Bridgewater é um dos melhores reservas da NFL. Até ele ter sido interceptado e realmente o jogo ter ido pro buraco, ele tava jogando muito bem. E uma dessas jogadas foi ali na red zone, quando ele faz um shovel pass pro touchdown dos Dolphins. E, cara, isso pra mim foi o ponto final numa defesa dos Bengals que me parece muito soft, cara. Tyreek Hill e Jalen Waddle conseguindo recepções pelo meio do campo com certa tranquilidade, os Bengals dando muito espaço e tudo mais. Você tá enfrentando, cara, a dupla de recebedores mais rápida da NFL. Golinho, eles saíram com a vitória, foram só 15 pontos, mas esse é um ponto que eu percebi, assim, e que pode pesar em outros desempenhos, cara. O Tua ter ficado no jogo poderia ter sido muito diferente. Existe uma questão até emocional na NFL que é muito grande, né? Destacar aqui o Logan Wilson,
que no jogo inteiro fez um jogo muito bom. Não só ele, mas Trey Hendrickson, Sam Hubbard. Cara, esses jogadores de front seven dos Bengals, cara, aparecendo demais. Já que eu falei aí da marcação para passe um pouco mais soft, destacar essa defesa muito forte. O Teddy Bridgewater fez uma big play pro Tyreek Hill, que foi excelente para deixar os Dolphins vivos no jogo. O Xavier Howard estava fazendo um bom jogo, ele é sempre um cornerback muito importante para os Dolphins. Acabou saindo com uma suspeita de lesão, e isso pesou também, porque os Bengals conseguiram conectar muito mais passes, forçar muito mais passes longos, uma coisa que o Joe Burrow estava fazendo durante todo o jogo, e foi começando a dar certo, né? Inclusive teve uma trick play ali que o Joe Burrow passou a bola pro Tyler Boyd, numa screen, e o Tyler Boyd fez o passe pro Ja'Marr Chase, aliás, um baita passe, e interessante também, eu adoro esse tipo de jogadinha para dar uma variada, né? Para dar uma dinâmica no jogo, que é bem legal. Como eu falei, Burrow dando passes longos, e aí o jogo meio que acabou quando o Teddy Bridgewater foi interceptado, e aí seguido de uma big play ali do Joe Burrow pro Ja'Marr Chase, que meio que matou o jogo. E aí eles já estavam na red zone, conseguiram pontuar, e aí depois pontuaram e ficou 27-14 num jogo que tava, tipo, 27-15, perdão, num jogo que tava 14-12 em algum momento, tava competitivo e tudo mais. Então, Dolphins, 3 vitórias e 1 derrota, não é fim do mundo, tá tudo bem, tá tudo certo, cara. Eu sei que os Dolphins tinham aquela expectativa de refazer a temporada de 72 invicta, isso é muito raro na NFL, a gente sabe disso. Tá tudo bem, é um timaço, tem que acompanhar o Tua agora, porque isso realmente afeta, mas pior das hipóteses, não tem o Tua. O Teddy Bridgewater é um bom quarterback que eu acho que pode liderar esse timaço a ganhar jogos. Mike McDaniel fez algo sem precedentes de ganhar os seus 3 primeiros jogos como primeira tentativa de head coach na NFL. A última vez que isso aconteceu nos Dolphins foi o Jimmy Johnson em 96. E os Bengals, cara, esse jogo põe firma uma coisa muito importante que é assim... Os Bengals estão vivos, cara. Esse é um time que tá defendendo o título da AFC e que é um time que foi pro Super Bowl e por pouco não ganhou o Super Bowl, cara. E isso é muito importante. Então os Bengals 2 vitórias e 2 derrotas com um começo bem constante. Mas você vê, né? 7 tackles no primeiro jogo, 6 no segundo, 2 no terceiro. Tá diminuindo. A linha ofensiva tá se encontrando bastante, sabe? Então isso é interessante. Recebedores nem precisa falar. A defesa jogando bola. Só me preocupa um pouco essa questão da secundária. Apesar de ter ótimos jogadores. Von Bell, Chidobe Awuzie, o Jesse Bates e tudo mais. Mas é um timaço e esse uniforme é... lindo. Aliás, o do Dolphins também, todo de azul, né? Maravilhoso, maravilhoso. Domingo tem mais NFL, meus amigos. Vamos que vamos, porque é semana 4 já. Já parou pra pensar que já foi praticamente um quarto da temporada? Pois é! A gente se vê no próximo vídeo. Gostei, se inscreve. Golim Sports 100k. Golim Sports pode chegar aos 100 mil inscritos nessa temporada. Ajude nessa missão. Grande abraço pra todos vocês.